Fala, meu povão do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Inicialmente, eu quero dizer, como de costume, que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual. E nessa aula de hoje vamos falar de transformações geométricas e simétricas. E para começar a falar dessa poderosíssima ferramenta que é a geometria, eu vou começar introduzindo aí a geometria e artes, né? Temos aí um quadro da nossa saudosa Társila de Aguiar do Amaral, mais conhecida como Társila do Amaral, que foi uma pintora brasileira, né? E tradutora das figuras centrais, uma tradutora das figuras centrais da primeira fase aí do modernismo brasileiro, né? Ela fez esse quadro aí que se chama Abaporu, de 1928, e ela utiliza muito dessas expressões geométricas. Mais à frente vamos verificar que esse quadro ele usa o que chamamos de ampliação e alguns tipos de simetria que às vezes precisa de um esforço maior para ser identificado. Nesse quadro ela dá uma ênfase aí e talvez até uma crítica social, né, que o ser humano, as pessoas da época, eles utilizavam muito mais da sua força braçal, né, e por isso que ela fez uma ampliação dos braços, das pernas e por aí vai. Beleza? Então, avançando aqui mais um pouco e dando continuidade na arte, temos aí o quadro aí da função diagonal de 1952, de Geraldo Barros, né? Nesse quadro, nós conseguimos identificar alguns aspectos centrais dessa aula de hoje, que no caso é a ampliação, no caso é a simetria, a reflexão. Se a gente identificar bem, podemos dizer que essa figura aqui, ela é uma redução dessa outra bem aqui. Da mesma forma, eu posso dizer que essa figura aqui ela é uma reflexão dessa outra, e depois dessa reflexão, ele fez uma redução, deixando ela menor. Então, grande parte dos artistas, para trazer uma harmonização para a sua arte, ele usava da geometria, beleza? E falando de geometria, não podemos deixar passar batido, né, da geometria e arquitetura. Temos uma obra-prima aí da nossa Catedral Metropolitana de Nossa Senhora, mais conhecida apenas como Catedral de Brasília. Ela foi inaugurada pelo nosso também saudoso Oscar Niemeyer e foi o primeiro monumento a ser criado em Brasília. Oscar Niemeyer, ele utilizou bastante de aspectos geométricos para a construção, não apenas da catedral, mas de muita arquitetura de Brasília, você vê amplamente a geometria sendo utilizada, tranquilo? Avançando mais um pouco, chegamos na parte de polígonos e sistema de coordenadas. Veja bem, falar primeiro de sistema de coordenadas, o que é esse sistema de coordenadas. E para falar de sistema de coordenadas, eu trouxe para vocês essa figura bem aí, que é conhecida como batalha naval. Ah, mas o que é a batalha naval? Vocês lembram o que é a batalha naval? A batalha naval ele utiliza um sistema de coordenadas que muitas das vezes a gente nem sabe o que é um sistema de coordenadas, mas vamos verificar o seguinte: o jogo da batalha naval ele tem o seguinte objetivo: nós vamos virando essas casinhas aqui até encontrar, por exemplo, um navio. E quando a gente, por exemplo, consegue encontrar um navio dentro dessa figura, então a gente vence o jogo. Mas funciona da seguinte maneira: eu tenho que escolher um número que está entre 1 a 7 e uma letra que está entre A a J. Por exemplo, se eu escolher 4G, então eu vou lá no meu 4, que está na minha horizontal, e no meu G, que está na minha vertical. Então, o 4 estar aqui, o G estar aqui. Então, o quadrado que eu queria era qual? Esse mesmo. Então, eu ia virar essa casinha. Como aqui não tem como fazer esse joguinho, eu vou apenas riscando. Então, eu identifiquei.
Então, o meu x, ele está, no caso aqui, ó, na minha horizontal 4 e na minha vertical, g. Por exemplo, se eu quisesse o numeral, no caso, 3b, 3b estaria aqui, ó, na minha horizontal 3, e o b estaria na minha vertical. Então, 3b estaria justamente bem aqui. Se eu quisesse, por exemplo, 7j, então eu ia lá no meu 7, certo? E depois iria lá no meu j. Então, 7j está justamente bem aqui. Vamos fazer mais um? Por exemplo, eu quero a casa 5e. 5e está aqui, o 5 está nessa minha horizontal e o meu e está nessa vertical. Então, onde essas linhas se cruzam, essas retas se cruzam, é justamente aonde? Aqui. Se eu quisesse, por exemplo, 6c, então, o 6 está nessa minha horizontal, o C está nessa minha vertical, então seria essa casa bem aqui. Então, isso daí, galera, que vocês estão vendo, é um sistema de coordenadas, mas também podemos ser mais precisos e vir para o nosso GeoGebra, que é essa ferramenta bem aqui que estamos utilizando nas nossas aulas. Do GeoGebra, conseguimos identificar o que chamamos de plano cartesiano. Então, aqui é um plano cartesiano, né, que foi inventado pelo nosso filósofo matemático René Descartes. Então, esse nome recebe de plano cartesiano justamente a René Descartes, beleza? Então, olha só, esse plano cartesiano ele é identificado da seguinte maneira. Na minha horizontal, eu tenho, no caso, o que chamamos de eixo X, ou então o eixo das abscissas. Na minha vertical, eu tenho o meu eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas. Então, isso daqui nós podemos ver como se fosse uma localização geoespacial, em que o zero é a origem do meu sistema de coordenadas, beleza? Então, veja bem, o que eu quero trazer para vocês é aquele mesmo significado que vimos na batalha naval. Por exemplo, se eu chego para vocês e falo assim, qual é o ponto 20 e 10? Lembrando que, primeiramente, nós vamos identificar, né, o ponto que está na horizontal, no caso, na coordenada horizontal, e depois na minha vertical. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma localização geoespacial do meu ponto que está localizado em 20, então eu venho aqui no 20 e logo depois eu indico aqui a minha ordenada 10. Então, o ponto 20 e 10, ele vai estar exatamente bem aqui, ó. E eu alongando mais essa parte aqui, ó, eu consigo verificar que meu ponto A ele está em que coordenadas? Coordenadas 20 na horizontal e 10 na minha vertical. Um outro exemplo aqui, ó. Eu vou lá no meu ponto que está entre 45 e 25. Então, 45 e 25 está bem aqui, ó, 45 e 25. Para ter uma precisão maior, eu também posso pegar um segmento de reta. Olha só esse segmento de reta, ele indica justamente onde é que esse ponto está. Beleza? Da mesma forma, eu posso fazer aqui, ó. Eu venho aqui e indico a minha coordenada do meu ponto B. Beleza? Meu ponto B está nessas coordenadas descritas bem aí. Se eu quisesse um outro ponto, por exemplo, menos 15 e 5, então eu pegava o meu pontinho lá, ia lá no meu menos 15, que está aqui, e depois no meu 5, que está aqui. Então, seria esse pontinho G, bem ali. Então, eu vim aqui, ó, na minha abscissa, depois na minha ordenada, e aqui eu tenho uma localização desses pontos. Então, qualquer ponto pode ser identificado no meu sistema de coordenadas. Eu posso soltar até aleatoriamente, por exemplo, aqui o J. Se eu não conseguir ver bem, eu posso dar um zoom, certo? Eu posso dar um zoom e identificar esse ponto. Se a gente não conseguir verificar no olho nu, a gente vem aqui, ó, cadê o meu ponto J? Ele está localizado menos 12,71 e 20,2. Então, ele tem aqui, ó, 12,71, olha só, na minha
horizontal, ele está mais ou menos bem aqui, e na minha vertical ele está em 20, e é fácil ver que está um pouquinho a mais aqui, ó, acima do 20, 20,2. Beleza? Então, esse daqui é o meu sistema de coordenadas que estamos trabalhando para entendermos melhor esses aspectos aí da geometria. Voltando para os meus slides, né? Nós chegamos na parte de ampliação e redução. O que é uma ampliação e uma redução? Às vezes vocês podem pensar que não estão acostumados a trabalhar com esse tipo de conceito, mas imagina bem, enquanto vocês estão navegando lá nas suas redes sociais e vocês querem ver um detalhe numa foto, o que você faz? Vocês pegam os dedão, colocam em cima da foto e ó, amplia essa foto para ver os detalhes. Então, você fez uma ampliação de uma figura geométrica. Da mesma forma, quando vocês querem fazer uma redução, o que vocês fazem? Fazem a diminuição, né, aproximando as pontas dos dedos. E é justamente isso que vamos ver aqui nessa aula, né, no software GeoGebra. Cadê ele? Está aqui. Então, eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó, vou abrir um novo para não precisar apagar, não gravar, certo? E vamos trabalhar com esses pontos aí de ampliação e redução. Olha só, eu vou criar um polígono, certo? Eu vou criar um polígono, eu vou bem aqui, certo? Lembrando que um polígono, ele é uma figura geométrica plana e ele é feito através da reunião, né, da união de uns pontos por meio de segmento de reta. Então, olha só, eu vou criar a primeira parte do meu polígono no ponto 1 e 2. Então, ó, ponto 1 e 2 está bem aqui, certo? Ponto 1 e 2. Depois eu vou lá para o 2 e para o 4. Para o 2 e para o 4 vai estar bem aqui. Depois eu vou lá no meu 4 e no meu 4, que é o meu ponto C. E depois retorno para o meu 5 e para o meus 2. E para finalizar essa figura, eu faço isso bem daí. Tranquilo? Então, aqui eu consigo localizar todas as informações em relação ao meu polígono, que no caso aqui é um trapézio, certo? Mas lembrando que o objetivo, certo, é entender, olha só, o objetivo é entender o que é ampliação e o que é redução. Foquem nisso daí. Então, olha só, o meu ponto A, certo, que eu acabei de clicar, ele está no ponto, na coordenada, localizado no 1 e no 2. O meu B está no 2 e no 4. O meu C está no ponto 4 e 4 e o meu 5 está no ponto, no caso aí, 5 e 2. E ele também fala o seguinte, ó, que eu tenho aqui, ó, esse comprimento desse segmento de reta. Esse comprimento desse segmento de reta, que vai, no caso aqui, ó, do A até o B, certo? Eu tenho um comprimento, é como se eu pegasse uma trena, uma régua, ou seja lá o que for, e medisse a distância do A até o B. E o software GeoGebra ele já me fala, olha só, a distância do segmento do A até o B, certo? Do A até o B é igual a esse meu A minúsculo, bem aqui, ó. Então, meu A minúsculo, ele tem o quê? 2,24 unidades de medida. Pode ser milímetro, pode ser centímetro, pode ser metro, quilômetros, o que você quiser. Eu também tenho o meu B bem aqui, ó. Ele fala que o meu B tem um comprimento, ele tem um comprimento aqui, ó, dá até para verificar. Qual é o comprimento de B até C? Se a gente descer, ó, o B está no 2, o C está no 4. Então, meu comprimento de B até C tem o quê? 1, 2, certo? Tem 2, né? 4 menos 2 é 2. Então, aqui, ó, é 1, 2, certo? Tinha me confundido, mas passou. Mas só que aqui ele fala, ó, que o meu comprimento B, ele tem o quê? 2 unidades de medida. O meu C também tem 2,24, né? E ele é igual ao meu A, a gente pode ver que o meu ponto A é igual ao meu C, e temos o meu ponto, no caso aqui, D. O meu D ele tem um comprimento aqui de 4 unidades de medida, né? A gente pode ver que ele vai do 1 até o 5, e 5 menos 1, então essa distância tem 4, beleza? O que é fazer a ampliação dessa figura? Por exemplo, para fazer a ampliação de uma figura, eu tenho que saber, por exemplo, o quanto que eu quero ampliar dessa figura.
O quanto que eu quero ampliar? Por exemplo, eu quero, por exemplo, que o lado desses polígonos seja 3 vezes maior do que ele é. Então, eu teria que aumentar esse comprimento, multiplicar esse comprimento por 3, multiplicar esse outro comprimento aqui por 3, e multiplicar esse outro comprimento aqui por 3, e esse outro por 3, e criar um novo polígono que tem o quê? Esses pontos localizados. Então, veja bem, me acompanha aqui, ó. Aquele meu polígono, ele tinha quais pontos? Se eu pegar minha caneta, ele tinha aqui, ó, localizado o meu ponto A. Vocês concordam? Que o meu ponto A, ele tinha a localização em 2 e 4, certo? Ele tinha o ponto B, que tinha a localização, no caso aqui, ó. Opa, eu errei, né? Deixa eu voltar aqui. O meu ponto A, ele tinha a localização que era em 1 e 2. O meu B, ele tinha a localização que era em 2 e 4. O meu ponto C, ele tinha a localização que era 4 e 4. E o meu ponto, o último lá, que era o D, ele tinha a localização que era 5 e 2. Então, eu tinha falado o seguinte, que eu queria que esses lados, por exemplo, tivesse um comprimento, né? O comprimento não, uma área, né? 3 vezes maior do que essa daqui. Então, bastava eu multiplicar cada lado desse polígono por quanto? Por 3, que é a mesma coisa de pegar todos esses pontos aqui, ó, e multiplicar eles por quanto? Por 3. Então, olha só, eu vou criar aqui, ó, o meu novo ponto, que vai ser um ponto E, que ele vai ser referente aqui ao meu A. Então, eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 1, que vai resultar em 3. Então, para ampliar o ponto A, eu multipliquei ele por 3. Agora, eu vou pegar aqui, ó, 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, veja bem, o meu ponto A ele se transformou em quem? No meu E, beleza? Então, agora eu vou vir para cá, para o meu ponto F agora, ó, certo? Para o meu ponto F, eu vou multiplicar agora por 3. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, o meu ponto B, ele virou quem? Agora o meu ponto F. Agora, eu vou pegar o meu ponto C, que ele vai ser o meu G aqui, ó. Eu vou multiplicar por 4 vezes 3, ele virou 12. E 4 vezes 3 também continua lá no 12. E o meu último ponto, que é o meu ponto H, também vou multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15, certo? E agora eu vou multiplicar 3 vezes 2, que vai resultar em 6. Então, olha só, esse meu novo polígono, ele vai ser o quê? 3 vezes maior que o meu polígono inicial. Então, fazendo isso daí, ó, eu vou agora voltar para o GeoGebra e ampliar aquele polígono, transformando ele nesse bem daqui. Nós vamos ver agora se isso vai dar certo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou... Opa, escrevi errado aqui, deu errado aqui, mover. Pronto, tudo certo, ele vai ser maior, né? Então, o meu primeiro ponto vai ser 3 e 6. Então, vamos lá, 3 e 6. Então, eu vou aqui, ó, vou pegar o meu polígono e vou lá no meu 3. Cadê? O meu 3 e o meu 6. Cadê o meu 3 e o meu 6? Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu vou lá no meu 3, certo? E no meu 6. Meu 3 e o meu 6 está aqui, ó. O meu 3 está aqui. Deixa eu selecionar o ponto. O meu 3 está aqui, o meu 6 está aqui. Então, foi o meu ponto E. E aqui ele fala, ó, meu ponto E tem 3 e 6, do jeitinho que a gente calculou ali, ó, 3 e 6, beleza? Voltando para o GeoGebra, meu próximo ponto é quem? 6 e 12, 6 e 12. Então, eu vou lá, seleciono o ponto, vou lá no meu 6, que está bem aqui, e no meu 12, mas só que eu vou ter que ajeitar aqui mais um pouco para essa figura caber, né? Vamos lá, 6 e 12, ó, 6 e 12 está bem aqui, ó. Opa, reta não, ponto. 6 e 12, exatamente aqui. Esse daí é o meu outro ponto. Depois, agora eu vou no 12 e no 12. Ó. O 12 está aqui, o meu outro 12 está ali, ó, 12 e 12, beleza? Depois, eu vou lá para o meu 15 e para o meu 6. Agora, meu 15 não está aparecendo, agora tá. 15 está aqui e o 6 está onde? Aqui, ó. Então, meu 15 e o meu 6, selecionar ponto. 15 e 6 vai estar exatamente aqui, ó, 15 e 6. Beleza? Agora, a gente vai pegar aqui um segmento de reta e começar a unir esses pontos. Unir esse, agora vou unir esse, agora vou unir esse daqui.
agora vou unir esse outro e formei esse meu novo polígono bem aí, certo? Então, o que que eu fiz com essa figura que está aí no nosso GeoGebra? Eu ampliei essa figura aqui, inicialmente, que tinha os pontos A, B, C, D e A, certo? Ampliei ela 3 vezes mais. Essa minha nova figura que eu formei, certo? Ela é um polígono que tem 3 vezes mais o comprimento dessa outra. Então, ampliação é justamente isso. É uma transformação geométrica que amplia de forma proporcional a minha figura inicial. No caso, a minha figura inicial é essa, ela se transformou nessa outra que está bem aí, certo? Agora, veja bem, eu posso fazer o seguinte, ó, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero apagar essa daqui, e nós vamos entrar em outro aspecto aqui agora, ó, ampliação e redução, nós vamos entrar no que chamamos de reflexão. O que é reflexão? Quando você se olha perante um espelho, você tem o quê? A sua imagem refletida, certo? Você tem a sua imagem refletida. Então, a reflexão é justamente isso, é pegar uma figura geométrica, pegar um polígono, por exemplo, e fazer a sua reflexão. Mas a reflexão, ela tem 2 significados. Eu posso refletir um ponto em relação a uma linha, certo? Como se fosse um espelho, né? Eu posso pegar uma figura geométrica e fazer a sua reflexão em relação a uma reta, no caso. Ou então eu posso fazer a reflexão em relação a um ponto. Agora, professor, vai realmente lá para o que interessa, para a gente entender melhor? Então, deixa eu continuar apagando isso daqui, para a gente entender melhor o que é reflexão, e não ficar, a nossa imagem não ficar poluída. Então, veja bem, eu tenho esse polígono e eu vou fazer uma reflexão dele em relação a essa reta bem aqui, que é o meu eixo X. Então, o que que eu vou fazer? Olha só, eu vou vir aqui, e fazer a reflexão em relação a uma reta. Então, eu clico aqui, certo? O que que eu quero refletir? Não é esse meu polígono? E eu quero refletir ele em relação a quem? Em relação à minha reta, que é o meu eixo X. Então, veja bem, se a gente observar, vamos verificar que, olha só, que a imagem refletida, ela tem quase os mesmos pontos, mas alguns ficam negativos. Por exemplo, o meu pontuar inicial ele é 1 e 2. O meu ponto refletido ele é quem? 1 e menos 2, porque ele foi refletido em relação a essa linha bem aqui. Agora, olha só, eu tenho o ponto B, ele é quem? 2 e 4, e ele foi refletido, certo? Em 2 e menos 4. Então, a reflexão em relação a uma reta é justamente isso bem daí, certo? Mas também eu posso fazer uma reflexão em relação a um ponto. Como assim, professor? Olha só, vou voltar. Então, essa daqui é a reflexão em relação a essa reta. Também posso fazer uma reflexão em relação à reta, no caso aqui, horizontal. Eu posso refletir em relação a essa reta vertical, quer dizer, perdão. Eu clico na minha reflexão, eu vou clicar aqui, aqui, e essa daqui é a minha reta refletida, beleza? Posso refletir também em relação aqui, igual eu fiz, posso refletir em relação aqui, posso fazer as reflexões da forma que eu bem entender, beleza? Minha figura original é essa, a reflexão em relação à minha reta vertical é essa, a minha reflexão em relação à minha reta horizontal é essa bem daqui, beleza? Mas voltando ao que eu estava falando, eu posso fazer a minha reflexão em relação a um ponto. Como assim? Eu quero refletir agora a minha imagem em relação à minha origem, o meu ponto E. Então, eu posso vir bem aqui, clicar aqui, certo? E vou fazer a reflexão em relação a um ponto. Então, olha só, eu vou clicar na minha figura e vou refletir ela em relação à minha origem, que é meu ponto E. O que acontece? Eu refleti. Se a gente observar bem, podemos pegar aqui um segmento de reta e verificar como tudo ficou. O meu D, ele é aquele meu D que está lá do outro lado. Por exemplo, aqui, o meu ponto C,
Olha o meu C, ó, ele está refletido aqui, ó. Eu posso também pegar o meu ponto A, veja bem, ele está refletido, e eu posso, peguei todos os pontos, né? O meu B eu não peguei, eu posso pegar o meu B e posso refletir ele desta maneira, beleza? Então, essa daqui é a reflexão em relação a um ponto, belezinha, galera? Falado isso, agora vamos ver aqui, ó, o que é a parte de simetria, beleza? Vamos ver a parte de simetria. Para a gente entender um pouco dessa parte de simetria, temos que saber o que é esse eixo de simetria. Analisando essa figura aí que está ao lado, essa linda borboleta, nós temos dois eixos de simetria. Por exemplo, eu tenho esse eixo vermelho e esse eixo, no caso aí, que é o meu eixo azul. Então, olha só, o que significa a simetria? É que um lado desses meu eixo tem que ser igual ao outro lado desse eixo. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essa borboleta e analisar ela em relação a esse meu eixo, bem aqui, ó, esse meu eixo vertical vermelho. Se eu dobrar essa borboleta no meio aí, ó, em relação a esse meu eixo, eu vou ver que o meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito. Então, quando nós temos essa figura que de um lado é simétrico à outra, nós podemos falar que essa figura é simétrica. Lembrando que nem toda figura tem simetria, beleza? E agora, olha só, temos vários tipos de simetria. Nós temos a simetria que chamamos de simetria de reflexão, que é bem relacionada o que a gente fez lá na nossa parte aí de reflexão, certo? Ela pode chamar de simetria de reflexão ou então simetria axial, beleza? Mas para a gente entender bem isso daí, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para a parte do GeoGebra para entender essa simetria. Então, veja bem, essa simetria, olha só, indo lá para o GeoGebra, e aqui eu vou criar um novo aqui para acabar com essa bagunça que está aqui, eu vou criar uma figura, por exemplo, em relação a um eixo. E agora eu quero sumir com esse eixo, que eu quero criar uma figura qualquer. Por exemplo, eu vou pegar aqui um polígono, certo? E vou desenhar essa figura aqui, ó, A, certo? Que vai aqui, depois ele vem aqui, desce para cá, sobe até aqui e fecha ali. Beleza? Eu quero que essa figura ela tenha uma simetria de reflexão. Então, para ela ter uma simetria de reflexão, ela vai ser simétrica a uma linha. Ou seja, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma linha, certo? Eu vou pegar uma linha e desenhar uma linha aqui, ó. Uma linha não, né, gente? Espera aí. Era aqui. Vou pegar uma reta. Vou colocar uma reta aqui, ó, certo? Vou colocar uma reta aqui. Beleza, eu tenho essa reta. Agora eu quero fazer uma simetria de reflexão em relação a essa reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, reflexão em relação a uma reta, vou clicar nessa figura em relação à reta. Mas, professor, como que eu vou saber que essa figura ela é simétrica? Veja bem, se isso daqui fosse dois pedaços de folha, olha só, eu tenho o meu primeiro pedaço desse lado, eu tenho o meu pedaço desse outro lado. Eu tenho que dobrar essa figura bem aqui nessa reta que passa pelos pontos F e pelo ponto G. Se eu pego essa figura e dobro ela no meio, e o ponto E, ele casa certinho com meu ponto E', tá vendo? Meu ponto E'. Ele casa certinho com o meu ponto E sem a linha, meu ponto A, ele dobra em cima do meu ponto A lá do outro lado, meu ponto B', ele dobra certinho com o meu B, meu ponto C' dobra certo com o meu C, meu D' dobra certinho com o meu ponto D, eu tenho uma figura simétrica, ou então chamado de simetria axial, beleza, galera? Então, simplesmente isso daí é uma simetria que nós chamamos de simetria
de reflexão ou simetria axial. E o meu eixo de simetria é esse eixo aqui, ó, essa reta diagonal. Tranquilo? Avançando mais um pouco, nós temos também o que chamamos de simetria de translação. A simetria de translação, ela funciona da seguinte maneira. Vou apagar essa minha figura aqui, certo? Deixa eu apagar, voltando, e eu vou utilizar essa mesma figura. Ela funciona da seguinte maneira. Eu vou desenhar uma figura, certo? Que ela vai ser desse jeito assim, ó. Eu desenhei essa figura, agora eu vou criar um vetor bem aqui, ó. E aí eu quero fazer, certo? Uma simetria dessa figura de translação. A simetria, meu povo, de translação, ela é o seguinte: a minha figura, eu crio uma figura a partir dessa minha figura original, certo? Mas a grande sacada da simetria de translação é que eu posso, quando eu dobro essa folha, eu posso colocar ela em cima da outra exatamente, certo? Então, olha só, eu crio uma outra figura igualzinha, certo? Eu crio uma outra figura igualzinha, e essa minha figura eu posso fazer uma sobreposição. Então, toda vez que eu puder fazer uma sobreposição, eu chamo de simetria de translação. De translação. Eu faço uma simetria de translação. Consegui colocar em cima? Simetria de translação. Certo? Eu também posso fazer o seguinte, ó, ir pegando várias dessas figuras aí, ó, e fazer várias outras simetrias, beleza? A partir dessa daqui eu posso criar, várias outras figuras. Agora, veja bem, tudo que eu modificar nessa minha primeira figura é modificado aonde? Na minha figura inicial, beleza? Então, se eu modificar a minha primeira, ela também se modifica aí da forma que eu quiser, beleza? Então, eu posso mover ela aí para onde eu quiser, desde que eu colocando ela em cima aqui, ó, ela fica sobreposta, eu tenho uma simetria de translação. Tranquilo, né? É como se eu tivesse uma figura gêmeas, então simetria de translação é uma figura gêmeas aí, beleza? Tranquilo? Fácil, mole, mole. Temos também o que chamamos de simetria, certo? Voltando aqui, trabalhar apenas com essa figura, certo? Tem o que chamamos aí de simetria de rotação. Mas, professor, o que é simetria de rotação? O que é fazer uma rotação em relação a alguma coisa? Certo? Fazer uma rotação em relação a alguma coisa é girar, por exemplo, girar em relação a um ângulo, não é isso? Por exemplo, se eu pego uma câmera GoPro 360 e vou tirar uma foto panorâmica, o que eu estou fazendo? Fazendo uma rotação. Então, é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui a minha rotação, certo? Eu vou selecionar essa minha rotação, mas, primeiramente, eu vou selecionar um ponto. Eu vou colocar um ponto bem aqui e eu vou rotacionar essa minha figura em relação a esse ponto. Então, eu clico nesse ponto, beleza? Seleciona aqui essa rotação, eu vou clicar aqui em relação a esse ponto, e vai aparecer aqui, ó, você quer uma rotação de quantos graus? Por exemplo, eu quero que essa figura rotacione 180 graus. Então, se ela vai rotacionar 180 graus, ela vai virar o quê? De cabeça para baixo, beleza? Então, eu rotacionei. Veja bem, essa figura ela está aqui, eu rotacionei ela 180 graus. Rotacionar 180 graus é rotacionar ela pela metade. Se eu tivesse rotacionado ela 360 graus, ela seria o quê? A minha mesma figura inicial. Como eu rotacionei ela apenas metade dela, ela está aqui na sua forma rotacionada, no caso aí 180 graus. Imagina o seguinte, uma pessoa fazendo uma manobra de skate. Lá ele dá um giro de 360 graus, ele está lá e dá um giro de 360 graus. Quando ele cai no chão, ele cai na sua posição inicial.
Imagina isso daqui, ó. Ele deu uma manobra de quanto? De 180 graus. Posso também, ó, dar uma manobra aqui, ó, selecionar aqui novamente, dar uma manobra de quantos graus eu quiser. Por exemplo, vamos ver um grau aqui, deixa eu ver aqui de 90 graus, uma rotação em relação a 90. Eu rotacionei em relação a 90 graus, beleza? Deixa eu apagar aqui, que selecionou aquele ponto. Beleza, eu rotacionei aqui 90 graus. Eu posso rotacionar, por exemplo, 270 graus. Então, eu vou vir bem aqui, ó. Selecionar essa figura, clicar aqui, aqui, e vou rotacionar 270 graus. E posso selecionar o sentido, ó, anti-horário ou horário. Vou selecionar o sentido anti-horário. Ele sobrepôs essa figura. Espera aí, deu alguma coisa errada aqui, ó. Cadê? Aqui, vou rotacionar, no caso aqui, 270 sentido anti-horário. Se eu selecionar sentido horário, vai cair em cima dessa outra. E aí eu rotaciono lá para cima. Então, galerinha, esses são os tipos de simetria. O objetivo disso daqui não é vocês mexerem no GeoGebra, nem nada disso. O grande objetivo é vocês conseguirem identificar o que é uma ampliação, o que é uma redução, o que é uma simetria de rotação, o que é uma simetria de translação, o que seria, no caso ali, uma reflexão e assim por diante. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula.